mensagem hoje. Porque nós devemos, lógico que devemos amar e venerar nossas mães, lógico, porque foi através dela que nos está sendo permitido, está sendo dada a oportunidade de nós todos termos essa encarnação. Mas o Cristo é claro em nos lembrar também que não basta só isso. Porque como nós todos somos filhos do mesmo Pai, nós temos que venerar todos os nossos irmãos. Nós devemos se preocupar com todos os nossos irmãos, não apenas e tão somente aqueles que têm os laços consanguíneos conosco. Desta forma, eu solicitaria, então, a nossa professora, querida professora, que falasse alguma coisa a respeito do Dia das Mães. Por favor, professora. Bom dia, amigos de hoje e de sempre, de todos os quadrantes do nosso planeta. Nós escrevemos para nossa mãe um poema de gratidão e solicitada agora, vamos dizer aqui também, estendendo as palavras de homenagem a todas as mães. Escrevemos no dia 7 de maio de 2006, quando mamãe ainda estava conosco. Hoje já habita outras paragens no mundo espiritual. A minha mãe, mãe, estrela de primeira grandeza na constelação do lar, anjo de candura a envolver-nos o coração. 3 letras apenas evocam amor profundo. 3 letras apenas representam o maior e mais nobre sentimento. Mãe, celeste companheira nos percalços da vida ou nos momentos de alegria, lágrimas e sorrisos partem do mesmo coração. Sempre presente no tempo ou no espaço, vigilante, incansável, aqui ou no além, é a presença de Deus em forma de mulher, a esparzir bênçãos de paz e amor. Gratidão pelas noites insones, pelos cuidados em toda a caminhada, pelas palavras de orientação segura a nortear-nos os passos na senda de experiências terrenais. O agasalho, o pão, o estudo, sob sua direção, foram o condão de muito encanto e infinito alento. Mãe, figura eternamente encastelada no âmago de nossos corações, em seu dia e em todos os dias, as preces de nossa alma, grata e enternecida, beijam-lhe as mãos e a face iluminada. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus, nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, Mãe Maria Santíssima, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em nome de Deus e de Jesus, para estudarmos o Teu Evangelho. E queremos te pedir, Jesus, para que nos envolva, envolvendo a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos, Jesus, assimilar na sua profundeza o teu evangelho de luz. E que cada mãe, Jesus, seja ela encarnada ou desencarnada, possa nesse instante distribuir através dos sentimentos puros que tem cada mãe, o sentimento do amor incondicional que possa envolver o nosso planeta, que necessita muito do teu auxílio, da tua misericórdia, e que chegue nos lugares onde paira a dor, onde paira o sofrimento, mas que também possa levar alegria, aonde possa existir tristeza, desamor. Mãe Santíssima,
Fica conosco neste dia e em todos os dias da nossa vida, sendo sempre o exemplo do amor, da renúncia, do perdão e da misericórdia. Obrigada, espíritos amigos. Obrigada, mentores desta casa de oração, que nos recebe e nos acolhe. E te pedimos mais uma vez, fiquem conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Então, a nossa lição de hoje é do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O item 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, meu Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter, que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu, e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura, que não tereis pedido senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ser mais que vós que vedes, claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever na tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós, que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, os teus olhos vão se abrir, como serias ditosa?
E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, e sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Vianney, Paris, 1863. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre uma correlação. Se, em sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando às palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Vamos ver o que nos diz André Luiz sobre essa lição, no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho. A pior cegueira. Há muita gente que enxerga a provação, mas não vê a oportunidade de ajudar. Enxerga a miséria, mas não vê o auxílio. Enxerga a fome, mas não vê o socorro. Enxerga a doença, mas não vê o alívio. Enxerga o tormento, mas não vê a solução. Enxerga o desajuste, mas não vê o recurso. Enxerga o fracasso, mas não vê o incentivo. Enxerga o desespero, mas não vê o consolo. Enxerga a solidão, mas não vê o apoio. Enxerga o abandono, mas não vê o conforto. Enxerga o desânimo, mas não vê o estímulo. Enxerga o sofrimento, mas não vê o lenitivo. Enxerga o infortúnio, mas não vê o amparo. A privação da vista é uma prova dolorosa, cujas raízes remontam ao passado de dívidas. Contudo, a pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade, porque você enxerga o próximo em desvantagem e não vê o bem que pode lhe fazer. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. A gente está sempre muito feliz de estar aqui compartilhando e dividindo as ideias desse Evangelho no Lar. Eu fico impressionado com a beleza da tecnologia. Às vezes a gente reclama que aparece muita coisa ruim, às vezes a televisão traz muita coisa ruim para a nossa casa, mas a gente pode selecionar. E aí está a possibilidade da visão e escolher o que a gente quer ver. Eu fico encantado, então, com a tecnologia e queria mandar um abraço, fazer um pouco de tietagem aqui, para o Luiz Carlos Zitsky Júnior. Ele não conseguiu nos assistir ao vivo, mas está lá em Porto Alegre e vai assistir hoje à tarde. Ele frequenta o grupo Espírita Bezerra de Menezes. E a gente gostaria de dividir com eles os conhecimentos, o aprendizado que tem tido aqui todas essas manhãs muito agradáveis. A gente tem aprendido com a doutora Lisabel. Ela fez um artigo muito bonito e extenso na Folha Espírita, cerca de 2 anos atrás.
e abordava justamente esse tema, a cegueira. Quando a gente começa a aprender o Espiritismo, a gente entende a lei de causa e efeito, a lei de Talião, a gente entende que erra e tem a chance de corrigir. E a primeira coisa que a gente faz quando vê alguém com problemas físicos é pensar o seguinte: esse aí errou muito na outra vida. Esse aí veio todo cheio de problema, ou com cegueira, ou falta um braço, ou falta uma perna, esse é muito devedor. Mas então a gente ficou sabendo, olha aqui, ó, em João, no capítulo 3, capítulo 9, versículos 1 ao 3, tem esse seguinte diálogo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. É importante lembrar que existe a lei de Talião no sentido de que a gente erra e a gente conserta. Jesus ensinou que a lei é muito maior que a lei de Talião, que a gente não fica restrito a ela. Ainda que existe uma tendência disso acontecer, a gente pode evoluir pelo amor. E aqui nessa obra ele diz que existem outras situações em que a gente pode escolher uma prova por outros motivos, não só para recompor e para repor o erro que cometeu. Então é sempre importante lembrar, quando a gente vê alguém doente, que eventualmente ele já está mais adiantado que nós. Eventualmente pode ser que ele já tenha condições de passar por aquela prova que a gente ainda não tem. Então não devemos ficar limitados a essa ideia mesquinha de que aquela pessoa que está sofrendo muito agora está muito atrasada. Eventualmente ela já está muito na nossa frente. Só Deus é capaz de julgar o que está no coração de cada um e as reais necessidades. Mas, além de expandir esse conhecimento, eu queria falar um pouquinho das causas de doenças de nascença. O Allan Kardec coloca como provável, mas depois dele o desenvolvimento do conhecimento sobre a evolução do espírito cresceu muito. O Kardec foi mais ou menos contemporâneo do Darwin, que divulgou as ideias do evolucionismo. Na verdade, o avô dele já falava sobre isso, e o Lamarck, que foi antecessor, teve ideias ainda mais avançadas, que na época foi muito ridicularizado, mas talvez ele seja a pessoa que melhor concebeu a ideia da evolução. E o Kardec coloca como provável, como o espírito é criado simples e ignorante, ele vem evoluindo em todos os reinos. E então a gente conseguiu entender, principalmente com a evolução do conhecimento espírita, que o espírito é realmente criado simples e ignorante e estagia em todos os reinos da natureza, e não só no reino nominal. Nas fases iniciais, ele vai aprendendo as coisas muito básicas, e é provável, e mesmo a ciência agora tem demonstrado isso, que ele chega na fase nominal e começa a criar consciência de si mesmo. Mas nas fases anteriores, ele aprende alguns automatismos, e ele aprende a construir um corpo. Desde o princípio até os nossos dias, nosso espírito, através do nosso perispírito, aprende a construir o nosso corpo. Ele é totalmente construído. A gente está terminando uma fase em que a ciência exaltava demais os cromossomos. E tudo eram os cromossomos. Se não me engano, há 40 ou 50 anos atrás, eles diziam: quando nós mapearmos todo o DNA, todas as doenças serão curadas. Foi um grande engano. Na verdade, o DNA hoje é considerado como o banco de dados que nós temos. O espírito encarna, recebe aquele banco de dados e ele ativa as informações de que ele precisa e que ele consegue para construir o corpo e para viver. Ainda em teoria, mas é bem provável que as coisas funcionem assim. E quando a gente comete um erro, quando a gente erra muito, a gente atrapalha, deforma, estraga esse nosso conhecimento perispiritual. A gente lesa o perispírito. E aí, quando reencarna, pode acontecer essas coisas. A cegueira pode ser explicada assim, e as inúmeras doenças de origem congênita. É diferente congênito de hereditário. Mas o ponto principal é a bondade de Deus e o aprendizado que Allan Kardec nos trouxe de que a gente erra e tem a oportunidade de aprender. Erra e tem a oportunidade de aprender. E assim vai crescendo e evoluindo rumo à angelitude.
Toda alma é criada simples e ignorante e toda alma vai chegar àquele estado de evolução, a perfectibilidade possível. Quanto tempo vai levar? Poucos para um, muitos para outro. É uma escolha individual de acordo com o nosso aprendizado e com o nosso esforço. Eu estava lendo o livro A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia, e lá no final ela mostrou uma comparação. Se a existência do nosso universo fosse de 1 ano, a Terra teria sido criada, o nosso sistema solar foi criado lá para junho, julho, a Terra outubro, setembro, mais ou menos assim. O ser humano, como um ser consciente na Terra, foi criado no dia 31 de dezembro. E Jesus esteve aqui conosco no dia 31 de dezembro, nas últimas horas do alvorecer do ano. Ou seja, o ser humano encarnado na Terra é muito novo, comparado com a eternidade. Então a gente ainda tem bastante coisa para aprender. É bonito olhar para trás, porque eu vejo em mim, eu já consigo construir, ainda que eu não saiba como, conscientemente, eu já consigo construir um corpo razoável, ainda meio tortinho, mas eu já faço bastante coisa. E como um espírito, como um ser imortal, eu já progredi muito. E às vezes quando olho para frente vejo que tem muita coisa para progredir. Mas a bondade divina é infinita. E eu gostaria de terminar comentando com vocês uma passagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, psicografia, qual Emmanuel dita. E ele começa citando a primeira carta de Timóteo, do capítulo 1, versículo 15. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, ele discute a ideia da salvação. Vejam bem, a gente embute no nosso ser que salvação é o seguinte: você está aqui, todo cheio de defeitos e de erros, Deus te pega e te põe lá em cima, está salvo, não precisa fazer mais nada. Mas ele expande esse conhecimento de salvação. Ele inclusive cita que Jesus chegou e foi embora, mas a face das pessoas, o aspecto físico, continuou sendo o mesmo. O escravo continuou sendo escravo, o senhor continuou sendo senhor. Mas ele deu alavanca moral para o progresso. Então, ele descreve com essas palavras: salvar-se é converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal extingua-se do mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguermos da grave para a luz. Esse capítulo é muito bem comentado no podcast do grupo do Haroldo Dutra, o Portal Ser, www.portalser.org. Tem alguns projetos e um deles é 7 minutos com Emmanuel. Então, em 7 minutos ele lê o texto e discute. Esse é o número 33 e eu achei muito bonito. Ele comenta então: salvar é levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Não é um passe de mágica que ele tira a pessoa enferma, doente e sofrendo e coloca no outro extremo da eterna felicidade. É o ensinamento com o qual nós vamos poder aprender, inclusive, a corrigir os nossos defeitos, até aqueles do perispírito, para que na próxima vinda a gente já esteja mais apto a construir um corpo um pouquinho mais perfeito, mas sempre mais importante é iluminar o nosso ser. Então, a salvação não é mecânica e não é parcial, não tem parcialidade na obra divina, e sim uma grande trajetória de aperfeiçoamento espiritual. Então, o Haroldo Dutra comenta: a salvação é trabalho demorado e seguro sobre o orbe e em cada um de nós. O nosso mestre, nosso amigo Jesus, aquele que alguns chamam de Cristo, que deve significar alguma coisa como iluminado, é um ser que já passou por todas essas etapas, começou como nós, sem favoritismo, e já está lá na frente. E ele cuida do orbe assim como cuida de cada um de nós, esperando que a gente se salve no sentido de se melhorar e que trabalhe na salvação, ensinando o próximo. Esses eram os nossos comentários para hoje. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.
Bom dia a todos. Bem, tentando entender um pouco melhor essa página do Evangelho, fiz algumas anotações para que eu mesma entendesse melhor. Me permitam, então, ler alguns apontamentos, para que eu não me perca. Considerando que esta comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega, para a qual havia sido enviado o espírito de Vianney, um contemporâneo de Kardec, portanto, não sabia disso. Padre Vianney trabalhava 20 horas por dia, sendo 15 horas dedicadas apenas, entre aspas, ouvindo as confissões, porque amava o que fazia. Vamos nos deter no terceiro parágrafo, quando ele diz: depois desse livro aqui, quem quiser, lá embaixo, a gente pode obter. Numa rara oportunidade de diálogo, porque, à época, o padre Vianney já trabalhava 20 horas por dia, sendo que em 15 delas ouvindo confissões. Os dois puseram-se a conversar, os dois amigos. Como padre Vianney, temos os nossos desafetos, não o identificamos enquanto encarnados, algumas vezes até identificamos, outras não. Senhor cura, disse-lhe o padre Raymond, desde que aqui cheguei em 1835, não nos entendemos. Não de minha parte, respondeu Vianney. Eu sempre o tive em alta estima espiritual. A verdade, porém, é que há quase 8 anos nos suportamos, pois não existe entre nós a menor identidade de ideais. Vocês podem imaginar os dois na mesma religião católica, convivendo, mas com esse nível de franqueza um para com o outro. O senhor, reconheço, é um homem bom, mas, por outro lado, muito estranho. Eu sempre me achei estranho, concordou. Não pense que conseguirá me convencer com a sua falsa humildade, porque, no fundo, o senhor é um homem vaidoso, um santo que quer se fabricar. Pensa no nível de ofensa de padre para padre. Muito obrigada, padre, redarguiu com sinceridade. Prometo a você, disse Vianney, que doravante procurarei pecar com mais autenticidade. Você tem razão. E, por favor, não fique me dando razão, que estou cheio disso. Eu não quero a outra face. Pelo menos uma vez, seja sincero. Não finja sentimentos por mim. Meu filho, tornou o cura com infinita paciência, o que posso fazer se eu o amo como você é? Você veio para ser o meu coadjutor, mas na prática você é o pároco. Não é assim que assina os registros da paróquia? Raymond, pároco. Eu nunca quis ser mais que um pobre cura. Sabemos todos que existe uma hierarquia, né, na igreja, como em todos os lugares. Não, não é possível, exclamava Raymond, indignado, né? Indignado. Não pode ser. Um homem assim não existe. Deixe de representar para mim, pelo menos uma vez. Deixe de representar para mim. Meu filho, você vive muito atormentado, aconselhava Vianney, pesaroso. Não continua resistindo à sua vocação. Você é bom. Deixe-se levar pelo amor de Jesus Cristo. Ele nos conduz com mansidão. Coloque a sua inteligência e sua capacidade a serviço dele. Não perca esta oportunidade sagrada. Você tem tudo o que eu gostaria de ter. Não é você que me inveja, como as pessoas dizem. Sou eu quem invejo a você.
essa sua obsessão no confessionário? Ele respondeu: torna o padre amargurado. O senhor não dorme, não come e não se queixa de cansaço ou fraqueza. Isso tudo me incomoda. Eu não quero ser a sua sombra. Para mim, todo sacerdote é uma luz. Eu sou o mais apagado de todos. Se existe alguma sombra aqui em Ars, essa sombra sou eu. Perdendo de todo a paciência, o padre Raymond, de maneira desrespeitosa, muitas vezes, abandonava a conversa sem a menor cerimônia. Saía proferindo blasfêmias e batendo a porta com violência. Não resta dúvida de que, em toda a sua vida de pároco, ele foi um dos maiores desafios para Vianney, que, por fim, veria os seus esforços espirituais coroados de pleno êxito, porque o padre Raymond, mais tarde, escreveria uma biografia sobre ele. Um padre, quando se perde, dizia o cura, é uma derrota para a igreja. Um padre não pode se perder. Se nos esforçarmos tanto para converter os pecadores, por que não podemos nos esforçar mais ainda para incluir verdadeira fé no coração de um padre? Por que eu fui atrás dessas informações? Né? Saber quem era o Vianney, o autor da página do Evangelho de hoje. Né? Na semana passada, estávamos nós num congresso da AME, Associação de Médicos Espíritas. Enquanto lá estávamos, fomos convidados a participar de uma dinâmica, né, com tantos médicos, tantos profissionais da área da saúde, nos solicitando que fizéssemos algumas práticas, dentre elas a prática do amor. Já foi dito aqui anteriormente, amor, mãe, caminham quase sempre juntos, né? Guardando as devidas proporções de provas e expiações. Mas essa médica nos solicitou que fizéssemos uma prática, escolhêssemos aleatoriamente uma pessoa que não conhecêssemos, né? E que ficássemos 5 minutos de frente, uma para a outra, dizendo, olhando nos olhos, os olhos de ver, repetindo, eu te amo. Imagine, 5 minutos. Você escolhe alguém que você não conhece e fica olhando. Eu te amo, 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 eu te amo. Eu estou olhando para vários de vocês. Eu te amo, eu te amo. No fim, você já está dizendo isso maquinalmente. Sem fechar os olhos, fica muito mais difícil. Se fechássemos os olhos, ficaria mais fácil. Por quê? Não sou eu que estou dizendo, neurologistas já dizem, quando você joga para você uma mensagem, bom, se eu fechar os olhos e não vou estar vendo, eu penso na pessoa que eu mais amo e eu vou continuar dizendo eu te amo. Mas você dizer isso para uma pessoa que você acabou de conhecer é muito mais difícil. Por que ela fez essa atividade? Para nos provocarmos, né? E nós refletirmos que é muito fácil a gente dizer eu te amo, está muito vulgarizada essa frase. Os jovens hoje dizem eu te amo pelo WhatsApp, Facebook, etc. Né? Mas dizem e escrevem por dizer eu te amo. Mães e filhos também, eu te amo, filho, eu te amo. E a gente sabe que o eu te amo, quando vem de dentro, né, quando vem de sofrimento, tem um outro sabor, né, tem um outro valor. A gente experimenta o eu te amo de uma outra maneira. Mas, enfim, surtiu efeito a dinâmica, porque ficamos pensando durante alguns momentos que não é para a gente ficar dizendo eu te amo, assim, sem uma convicção. Padre Vianney exerceu o amor diante dos seus confrades, entre eles o Padre Raymond. Então, a gente começa a entender melhor, né? Para a gente experimentar sentimentos como o amor,
precisei ir lá no congresso, pegar a página do Evangelho, porque somos dotados da visão física nessa encarnação, podemos até entendermos que fica mais fácil dizer eu te amo olhando olhos nos olhos. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas de olhos fechados, quando você estimula a sua imaginação, você pode buscar ter outras visões e continuar dizendo e repetindo eu te amo, eu te amo. São exercícios que a gente pode fazer para entender olhos de ver, físico, os olhos da alma. Então era isso, gente. Dia virá, disse Ezequiel, tentando entender melhor, em que ao menos chegaremos perto de sentir o amor que Vianney sentia e a força de seus atos e palavras, inclusive, quando era provocado pelo seu colega de missão de trabalho, por quem nutria uma abnegação descomunal, mesmo sabendo que o sentimento não era recíproco. A relação de convivência de um com o outro era bem conflitante. No entanto, Vianney nos deixou essa lição no Evangelho para que tenhamos olhos de ver, sentir e praticar o amor. É disso que a gente precisa, né? Muito obrigada por me ouvir. Bom dia. Hoje, antes de eu começar a comentar sobre a lição do dia, eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui. Então, gostaria de falar o nome de cada um, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou lembrar e aí vou deixar de lado algum, e não é essa a intenção. Gostaria de abraçar todos, porque esse é um momento de confraternização que nós estamos tendo a possibilidade de ter, que nós só podemos agradecer a Deus. De estar aqui com os amigos, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que é o mais importante, estar com Deus e ter a possibilidade de ter reuniões como essa, que a gente possa exprimir os nossos sentimentos. É isso que é bonito, né? E a lição de hoje, ela tem tudo a ver com as experiências que nós passamos nos dias que trilhamos, né? Então, essa lição do puros do coração, ela é maravilhosa, né? E esse exemplo que Jesus dá da visão, né? De ter ou não ter a visão, como ele diz, quem é o cego, né? É mais maravilhosa ainda, né? Porque faz com que a gente entenda, às vezes, nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo para a nossa experiência, como já foi dito, para a nossa evolução, a gente tem a visão. Mas é muito importante que a gente saiba que nós somos corpo e espírito, né? Que é designado na doutrina como a alma, né? É o espírito encarnado, né? Então é muito importante que a gente entenda que a gente está aqui trabalhando as duas coisas, e a gente às vezes pensa que tem que trabalhar só o corpo, só o físico, né? Então, vem essa lição para dizer isso, né? Porque muitas vezes nós vamos ao centro espírita querendo que resolvam rapidamente a questão material, né? Uma dor, a gente quer que resolva dessa maneira, uma dor de cabeça, e esquece muitas vezes o que originou essa dor.
E eu fico feliz por isso, porque esse tipo de mensagem, alguém que vai procurar uma consolação, uma solução física, e o Espírito fala, eu não sei se eu posso te ajudar. Fala isso claramente, né? Vou aliviar a sua dor, mas quem vai curar verdadeiramente você é o seu encontro com Deus, né? Você tem que perceber o que originou essa dor. Isso é uma maravilhoso na doutrina espírita, né? Não vou em busca de milagres, porque eu tenho que entender da onde que nasce isso. Essa dor que aponta o final do meu processo de aprendizagem. A lição fala isso claramente. Então, como que nós devemos curar isso? Bom, precisa ser puro de coração. Os olhos, como diz a lição, e o Baduí, filho, o André Luiz também, esclarece muito bem, os olhos dependem, é bom os olhos, mas se os olhos te atrapalham no processo de evolução, de entendimento de quem você é, para que serve a sua vida e o que você pode servir? Então os olhos às vezes não é o mais importante. Olha, na doutrina espírita deixa muito claro isso. Podia ser a mão, podia ser os ouvidos, usar o exemplo dos olhos. Jesus usou o exemplo dos olhos. Não escutar, enfim, muitas coisas, né? E aí fala isso. O André Luiz fala, o que você está vendo? Você está vendo o sofrimento, mas você não vê a possibilidade de como resolver o sofrimento? Você pode melhorar, a tua visão pode ser melhorada. O que fazer com o que você vê? Se você não faz nada, às vezes é melhor você não ver, porque o que você está vendo está te deixando mais frio, não está te tocando interiormente, não está tocando o teu espírito. Então, melhor não ver. Então, não fique tão preocupada com a visão física. Você tem que elaborar a visão espiritual. Ela que cura. Você poder trabalhar isso, ver as coisas boas, ver nas coisas difíceis as possibilidades de se melhorar. É isso que a lição fala claramente. Então nós não devemos ir, às vezes, em busca dessa cura física, mas aquele que nos dá a possibilidade de refletir para nos melhorar interiormente. É isso que eu vejo nessa lição maravilhosa. Então Jesus é o nosso companheiro de sempre, que nos possibilita essa mudança. Então todos aqueles que vêm à procura de uma solução rápida, nós temos que ser amigo, nós temos que estar ao lado, amparar, mas não propor a ele que você vai dar a solução da cura física, porque antes o que tem que ser trabalhado é os processos interiores, esse que tem que estar fortalecido, porque mediante a fé e o fortalecimento, todas as outras dores serão recuperadas. Assim que eu entendo essa lição. É maravilhosa o aprendizado que o Evangelho nos coloca, né? Esse entendimento tão fácil, né? Mas que nós complicamos tanto, né? E é bom, finalizando, estar aqui com vocês. Você não sabe quanto esse momento na nossa vida, que ainda é tão pequeno, né? Mas é fantástico a gente poder, reunidos, que a gente só adquire essa força quando nós estamos juntos, conversando. Nem sempre a gente tem a possibilidade de exprimir os nossos pensamentos. Então é muito bom isso, né? Todo mundo trabalhando aqui, né? A gente poder juntos professar essa fé, que é fundamental para as nossas vidas, para a sociedade que nós vivemos, para os nossos amigos, estarmos juntos e alegres ao nos encontrarmos. É maravilhoso a gente ter esse contato. Que delícia, que bom que é isso. A gente poder ver os nossos amigos, aquele que nós encontramos no dia a dia,
a sociedade que vivemos e agradecer. Falar muito obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor nos dá. Essa possibilidade do nosso crescimento, para a gente voltar a ser puro do coração, como nos fez, como o Senhor nos fez. Obrigado. Bom dia, meus amigos. Bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Amanhã é o Dia das Mães. Será que existe um grupo que exercite mais a pureza de coração do que as mães, afagando seus filhinhos recém-nascidos, ou dentro do ventre, ao crescer, ao dizer a primeira palavra? Confesso que morro de inveja das mulheres neste momento, por terem o privilégio de exercitar sentimentos tão puros. Porquanto eu tenho a minha ressalva. O espírito, nas suas seguidas reencarnações, tanto reencarna como mulher como homem. Se não desfrutamos dessas vantagens tão grandes, desfrutaremos, com certeza. José Maria Vianney, pároco de Arnes, padroeiro dos padres católicos, santo da Igreja Católica, desencarnou pouco antes da codificação de Kardec e nos traz essa peça do item de hoje. Eu estava esquecendo um detalhezinho. Olhem aqui. Recebi essa mensagem hoje de um dos médiuns que estava na mesa, na fazenda da minha família, em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. O prédio da fazenda era em forma de U, e no centro do U, grande parte era coberto por uma parreira. Embaixo da parreira tinha um tanque com hortênsias azuis com tons lilás belíssimas. E fora da parreira tinha uma tina grande com hortênsias rosas. Essa mensagem começa com filho querido. E termina com amor. O amor é a bússola. Não preciso dizer nada. Vianney nos lembra das diversas expiações que passamos aqui nessa reencarnação. Nós devemos ter a grandeza de compreendê-las com a maior pureza possível do nosso coração, sem nos compararmos, sem querer ser melhor que os outros, sempre sendo, como diz Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, num dos versículos. Quando eu era criança, falava como criança,
raciocinava como criança. Depois cresci, deixei as coisas de criança para lá. Hoje luto denodadamente para recuperar a pureza e a simplicidade que existe no coração das crianças. Muito obrigado. Bom dia. Sendo capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o título da mensagem, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Kardec colocou essa mensagem no Evangelho, e tem uma nota no Evangelho falando que ela se deu por evocação. Vianney foi evocado numa reunião para poder se pronunciar a propósito de uma pessoa cega que estava ali. Como já bem comentado, muita emoção aqui, né? Vianney, ele se formou padre, ele nasceu com essa vocação, com essa determinação, foi estudar, mas ele se mostrou sem muitas condições para se enquadrar no perfil que se exigia na época. O perfil teórico. Mas o amor dele era tanto que a espiritualidade conduziu de tal forma que ele conseguisse chegar à condição de padre. E foi enviado para um local que na época era bem isolado. As igrejas, a maioria estavam destruídas, e aí os padres eram mandados para locais para reconstruir a igreja. E lá ele começou a reconstruir a igreja nessa comunidade. Com muita dificuldade, porque as pessoas desrespeitavam, não tinha assim o interesse de retomar na época, mas ele tinha uma mediunidade vigorosa, uma força de vontade de fazer aquilo acontecer. E teve vários percalços, mas ele, perseverante, lutando contra as dificuldades, contra as influências negativas, foi cativando a comunidade pelo seu amor, pelo seu interesse de ajudar a comunidade. E o tratamento que ele fazia no confessionário era um tratamento mediúnico. A pessoa chegava para confessar e não precisava nem falar, ele já via. Ele falava, eu sei que você tem isso, que você tem aquilo, mas a situação é essa e tal, já dava ali um direcionamento para a pessoa. Muda a sua forma de tratar tal coisa, se conscientiza de que você tem que agir em conformidade com os ensinamentos do alto. E a pessoa ficava surpresa. Mas eu não falei nada e ele falou tudo. E assim as pessoas foram adquirindo a confiança e se aglomeravam para poder receber a orientação dele. No final da encarnação dele, havia caravana de pessoas que iam até o local, formavam filas enormes para poder passar por esse diálogo fraterno com ele. E ali dentro se processava curas. E quando as pessoas se dirigiam a ele como sendo um curador, ele ficava bravo, porque ele falava, não, eu não faço nada, como ele fala aqui na lição. Não espere nada de mim. Se alguma coisa tiver que acontecer, vai vir do alto. E não de mim, ele falando. Por que vocês me evocaram aqui? É para que eu cure essa pobre senhora. Mas como eu estou aqui numa reunião de estudo, e aí ele começa a falar da condição de enxergar com os olhos da alma. Então, Vianney, esse livro que foi citado aqui, é um romance, é a história romanceada da vida dele, que é um livro muito bonito. Mas
analisando nós, né? Como é que nós estamos usando a nossa visão? Como é que a gente está no dia a dia usando a visão? Quais são os interesses que atraem os nossos olhos? Que é a janela por onde entram as imagens na nossa mente. Os olhos físicos. E durante os comentários aqui, eu lembrei de uma historinha, há muitos anos eu ouvi isso. Se eu perder algum detalhe aqui, vocês me perdoem. Mas, numa área de subúrbio de uma cidade, estava lá um monte de gente, uma ambulância e uma pessoa que vinha, não lembro se estava a pé ou de bicicleta, ficou curioso, queria ver o que estava lá, o que aconteceu, e como era muita gente, as pessoas que estavam mais atrás, naquele círculo que se formava, também não tinham visto, não sabia da informação. E ele curioso, querendo ver, e esticava o pescoço, não conseguia enxergar. E aí ele usou de uma artimanha. Ele falou: dá licença que eu sou parente da vítima. Dá licença que eu sou parente da vítima, e falando alto, e o pessoal começou a abrir espaço. Quando ele chegou lá no meio, tinha um animal, um burro, que tinha sido atropelado. E aí ele se assustou, né? E saiu rapidinho, disfarçando. Então, muitas vezes, a gente cresce os olhos para ver situações, para depois sair comentando e divulgando coisas que não agregam nada. Como que nós estamos usando os nossos olhos? O que nos atrai o interesse? Essas situações escandalosas, seja no meio físico, nas ruas, seja na mídia, o que a gente assiste? O que a gente gosta de ver? O que a gente gosta de falar? Nós temos olhos de ver o quê? Ouvidos de ouvir o quê? Em que direção nós estamos colocando esses talentos que Deus nos deu? E aqui nessa mensagem, Vianney procura falar sobre isso. Para antes da gente querer usar da visão física, a gente avaliar como é que nós estamos absorvendo esse conjunto todo. E ele falando para a pobre senhora ali: como a senhora ficaria ditosa se a sua visão voltasse. Na época de Jesus, ele curou várias pessoas, algumas da cegueira. E numa época, Pedro viu uma lágrima correr nos olhos de Jesus após ele ter feito uma sessão de curas. E ele falou: Pedro. Pedro questionou ele, né? Por que o senhor está chorando, senhor? Olha, o senhor fez assim, aquela pessoa que não andava saiu andando, aquela que não enxergava, e foi enumerando as curas que Jesus tinha feito. E aí Jesus falou: Pedro, eles não entenderam ainda o meu propósito aqui. E você também não. Eu não vim aqui para curar os corpos, eu vim aqui para curar as almas. Nós não viemos aqui nessa encarnação para passar férias. A gente estava lá no plano espiritual e falou: vou tirar umas férias, vou lá para a Terra. Aí mergulha num corpo de carne aqui. Nós viemos aqui para dar mais um passo na nossa jornada de evolução, na direção de purificar o coração, de nos tornarmos espíritos melhores. E cada um passa pelas dificuldades que tem que passar. O Chico Xavier, o querido Chico, a gente fala o Chico, parece que é tão íntimo, né? O Chico, o nosso, que merece toda a veneração e respeito. Na trajetória dele, ele tinha um problema muito sério na visão.
salvo engano meu, ele usava aquele óculos escuro por conta disso. E uma vez, o Zé Arigó era um médium que não era espírita e que o espírito Dr. Fritz trabalhava através da mediunidade dele e curava muita gente. E ele falou para o Chico: ó, Chico, eu vou resolver o seu problema, vou curar os seus olhos. Não eu, né? O Dr. Fritz. E aí o Chico falou assim: não carece disso. Isso aí está ligado à lei do karma, à lei de causa e efeito. Certamente eu tenho que passar por essa situação. Se o senhor curar minhas vistas, vai aparecer outra coisa. Então, eu já conheço bem esse problema, eu vou ficar com ele mesmo. Esse eu já sei lidar com ele. Vai que aparece uma coisa pior que eu não sei. E ali deixou uma lição para a gente de humildade e de reconhecimento do que o Vianney fala aqui, da lei de causa e efeito, da pena de talião, que tudo que acontece na nossa vida tem uma lógica, tem uma relação com o nosso passado. Seja o passado nessa encarnação, seja o passado em outras encarnações. Não existe castigo. Quando Jesus falou: se os seus olhos são motivo de escândalo, arranca-o, porque é melhor você chegar no plano espiritual sem os dois olhos do que eles serem motivos de escândalo. Não quer dizer que nós vamos sair arrancando os olhos, porque seria uma falta de caridade, né? E também, se fosse assim, quem iria enxergar, né? Poucas pessoas, provavelmente. Mas é para a gente fazer bom uso, para não se arrepender depois. Não é que a gente vai ser castigado, é porque aí a consciência vai pesar, da gente perceber que negligenciou o uso desse talento. E aí vem bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Porque as pessoas nascem cegas? A grande maioria, se não a totalidade, por opção do próprio espírito. Ele pede para vir naquela condição. Não é a espiritualidade que vai, bom, agora você vai ser castigado. Eu estou falando aqui generalizando. Então, a grande maioria pede, se prepara, existe um grande preparo para poder vir nessa condição. Jerônimo de Mendonça foi uma dessas pessoas. Viveu cerca de 20 anos, além de tetraplégico, cego. 30 anos na cama, desses 30, cerca de 20 anos sem enxergar. Sem enxergar com os olhos físicos, mas enxergando com os olhos da alma, que é o que a mensagem aqui passa para nós. Então, André Luiz fala que a privação da vista é prova dolorosa, cujas raízes remontam ao passado de dívidas. Contudo, a pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade. A pior cegueira é aquela que impede a visão da caridade. Porque você enxerga o próximo em desvantagem e não vê o bem que lhe pode fazer. O que a gente tem feito de bem em favor daqueles que a gente percebe que precisam de ajuda? E ele, na lição, ele vai falando tudo que a gente enxerga e tudo que a gente não vê. Enxerga uma situação, mas não vê o que a gente pode fazer para resolver aquilo. É lógico que nós já melhoramos muito, já fazemos muita coisa, e a doutrina espírita nos proporciona isso, nos estimula a estar sempre em sintonia para ser um instrumento, como o Vianney. Ele fala que ele era só um instrumento.
Ele não pode fazer nada se Deus não quiser, e é verdade. Tudo que acontece através da nossa mediunidade é trabalho do plano espiritual. Nós temos que estar na melhor sintonia para poder contribuir para que eles possam trazer esse alento para as pessoas. O Vianney, já estou no final, ele coloca: o olho aberto está sempre pronto para fazer falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto para fazê-lo alçar a Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E deixa no final uma mensagem para que a gente medite sobre isso que ele coloca, da gente avaliar o que nós estamos fazendo da nossa visão, o que nós estamos enxergando. Quando olhamos pessoas, o que a gente vê? Todos têm qualidades e têm defeitos. O que a gente vê? Que facilidade maior a gente tem em enxergar as qualidades ou em enxergar os defeitos nas pessoas? Depende muito do laço de afinidade. As pessoas que a gente gosta, a gente enxerga as qualidades. As que a gente tem dificuldade, a gente tem mais facilidade de enxergar os defeitos. Mas todo mundo tem qualidade e defeito. Nós temos que limpar os nossos olhos para enxergar o que há de melhor em todas as pessoas. Então, que Jesus nos abençoe. E essa passagem, quando Jesus fala que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas ligado ao sentimento, ligado ao coração, que a gente consiga enxergar com o coração, que a gente seja tocado e que a gente consiga tocar as pessoas pela vibração de amor. Muita paz a todos, um feliz Dia das Mães para todas as mães. Que assim seja. Antes da gente convidar a nossa irmã Eli para fazer a prece final, eu queria agradecer a presença de todos os nossos confrades que estão participando da reunião à distância. Anunciar o estudo do próximo sábado, que é do capítulo 10, item 16. Agradecer também a presença dos nossos mentores espirituais, de todos nós, nossos amigos espirituais aqui presentes, e a bondade de Deus, de Jesus, que permitiu que esse evento acontecesse. Eli, por favor. Bom dia. Vamos agora voltar o nosso pensamento para o nosso mais puro sentimento que envolve o nosso ser. Nessa expansão do amor, possamos elevar o pensamento a Deus como um ato de gratidão à vida. Elevarmos também o nosso pensamento aos nossos pais biológicos que nos concederam as condições de estarmos aqui neste momento. Vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos de gratidão ao Mestre amado Jesus, que nos ensinaste as leis do amor, do perdão e da caridade, e que ainda não temos condições de entendê-las. Vamos, neste momento, elevar nossos sentimentos de gratidão aos espíritos amigos que têm nos orientado, os sentimentos de bondade,
de amabilidade e de doçura. Vamos elevar o nosso sentimento de gratidão aos amigos, encarnados e desencarnados, que têm nos concedido situações e condições para que possamos, através da dor, do sofrimento e das dificuldades, vencermos o orgulho e buscarmos a humildade. Porque só no momento que nos tornarmos criaturas humildes, seremos capazes de amar, seremos capazes de entender a grandeza, a doçura e a imensidão do Evangelho de Jesus. Que assim seja.